Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje daremos início à portaria MJSP número 199, que trata do Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional. Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional. A gente deve lembrar, pessoal, que esse regimento interno, ele sofreu uma alteração por parte do decreto 9962, salvo engano, 9962. Então, o que acontece? O decreto, ele alterou o organograma, a estrutura organizacional do Departamento Penitenciário Nacional. Mas, como nós devemos jogar conforme as regras do jogo, e as regras do jogo estão dispostas no edital, nós estudaremos o texto desta portaria, mesmo que ele esteja desatualizado. Então, nós devemos estudar o que o edital pediu. E o edital pede a portaria MJ 199. Essa portaria, vocês observam que é uma portaria um pouco chata. Ela exige muita decoreba. Mas nós, ao estudarmos, nós traremos algumas informações importantes, algumas pequenas dicas que farão uma grande diferença. Pequenos detalhes que encontramos no texto da portaria que remeterá aquela atribuição a um determinado órgão, né? Como vocês sabem, a portaria traz diversas atribuições, diversas competências, e essas competências são muitas. E a gente vai fazer em forma de questões aqui para ficar melhor, para nós memorizarmos mais facilmente, ok? Então, vamos lá. Aqui temos o início do organograma, né? Nós temos aqui, ó, lá em cima, no topo, nós temos aqui o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, assessorado por um gabinete, né, que tem vários órgãos aqui internos, né, e outros órgãos aqui como a corregedoria, a ouvidoria, né, a ouvidoria para receber, por exemplo, reclamações, para receber sugestões, opiniões, recomendações também. Reclame aqui. Temos a corregedoria, que tem como palavra-chave, né, em muitos dos artigos, ou melhor, em muitos dos incisos, nós temos a palavra correição, né, que sinaliza o quê? A corregedoria serve para corrigir através de determinados processos administrativos disciplinares contra um determinado servidor que tem uma conduta indevida. Esse processo administrativo processo disciplinar, serve para corrigir uma atuação indevida, né? Temos aqui a diretoria executiva, temos diretoria de políticas públicas, né? Aqui é chamado de DIREX, DIRPP, Diretoria de Políticas Públicas. Temos aqui, ó, a DISPF, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Temos aqui, ó, Diretoria de Inteligência Penitenciária, salvo engano, sigla de DIP, né? Que antes era Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Mas houve essa pequena mudança aí. Vamos lá. Temos aqui também a diretoria executiva, né, com diversos órgãos, né, aqui, ó, gestão de pessoas, saúde do servidor,
Temos aqui coordenação de logística, que está relacionada, por exemplo, a licitações e contratos. Nós temos aqui a coordenação de orçamento, finanças, planejamento. Temos o setor de engenharia e arquitetura. Engenharia e arquitetura também, importante. E aqui, coordenação geral de licitação de obras. Coordenação geral de licitação de obras. Prosseguindo aqui, só para a gente ter uma noção, né, de como funciona. Aqui nós temos também a Diretoria de Políticas Penitenciárias, né, com diversos órgãos. Aqui, ó, Diretoria do Sistema Penitenciário, aqui é muito importante. Nós temos aqui, ó, por exemplo, a estrutura, dentro dela aqui, ó, a estrutura das penitenciárias. Como os senhores sabem, são 5 as penitenciárias federais que existem no Brasil. E dentro dessas penitenciárias federais, nós temos uma estrutura administrativa, né, que temos ali o setor de segurança e disciplina, para falar a verdade, vou falar assim, divisão de segurança e disciplina, que vocês aprenderão que é a DISED, divisão de segurança e disciplina. Divisão de reabilitação, serviço de saúde, serviço administrativo e a divisão de inteligência. A divisão de inteligência foi incluída pelo decreto novo, né, o decreto 9926. Decreto 9926. Por isso que quando a gente estuda lá o regulamento do Sistema Penitenciário Federal, que é o regulamento, o decreto 6.049 de 2007, nós não temos essa divisão de inteligência. Nós só temos esses quatro órgãos aqui, perfeito? Então, por isso que a gente não tem a divisão de inteligência que foi incluída recentemente. Ok? Nós temos o seguinte, então, também a Diretoria de Inteligência Penitenciária. Na portaria não temos essa Diretoria de Inteligência Penitenciária, não temos, se você estudar toda ela aí, não temos. Então, é só para nós termos conhecimento do que é novo, né? Ele não pode cobrar o que é atual, né, vamos dizer assim, porque o edital ele pede que nós estudemos o quê? A portaria, perfeito? Mas é interessante a gente saber, porque vai saber que o CESP cobra pelo menos essa estrutura, esse organograma aqui. Então a gente tem que ler, né? Eu não acredito nessa questão, acredito em poucas questões sobre a portaria 199, ela não tem uma praticidade, né? E se vier uma questão sobre ela, acredito que ela será voltada para a área fim dos agentes federais de execução penal, perfeito? Eu vou grifar alguns órgãos que acredito serem importantes para que a gente possa focar, leremos tudo, mas filtraremos as informações. Nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos, interessante, a corregedoria, interessante focarmos nela. É bem fácil, as atribuições são bem tranquilas, certo? Nós temos aqui também o gabinete. Aí aqui, serviços, vou colocar com a caneta vermelha para nós observarmos aqui rapidamente. Olha só. Orçamento, finanças, planejamento, não acho interessante. Orçamento também não, né? Controle de áreas, não acho interessante. Pode cair? Pode, tudo é possível. Mas não há uma praticidade para vocês que ocuparão o cargo de agente federal de execução penal, a princípio, perfeito? Nós temos o seguinte, ó. Gestão de pessoas também não. Execução financeira, não. Logística, licitação e contratos, também não. Lembrem, quando vocês estiverem estudando, lendo, ó, que esse núcleo aqui, ó, esse núcleo aqui de sanções não está relacionado aos servidores, tá?
está relacionado aqui, ó, aos processos licitatórios. Perfeito aí? Está relacionado aos processos licitatórios. Nós temos aqui, ó, interessante, DIR-PP, não acho interessante, não. Aqui, interessante, nós observarmos essa escola penitenciária, que também mudou o nome. Nós temos repasses, não. Formalização e acompanhamento, também não. Não. Modernização, não. Mudou de nome, não. Assistência social, educação, cultura, esporte. Alternativas penais, muito interessante, alternativas penais. Principalmente quando fala aqui, ó, da Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. É uma, como é que eu posso dizer assim, é algo que se tornará realidade, muito interessante, é realidade já em alguns estados. Nós temos aqui, não muito importante, mas é interessante que a gente leia, né, para ter um conhecimento ali também de alternativas penais. E aqui, DIS-PF, interessante? Sim, aqui sim. Temos aqui um núcleo de segurança, movimentação, que está relacionado, por exemplo, às escoltas, né, essa coordenação geral de classificação, movimentação e segurança. Nós temos aqui a coordenação geral de inteligência, antes era esse nome, coordenação geral de inteligência, hoje temos uma diretoria específica para a inteligência, é importante a gente ler também. Nós temos o seguinte aqui, ó, e a diretoria de presídios federais, né? Ele fala presídios federais, penitenciárias federais, né? Nós temos aqui a DISED, a DIREB, o serviço de saúde e o serviço administrativo, né? A gente observa lá naquele organograma novo, né, que temos também aqui a divisão de inteligência, né, que foi alterado, né, essa formação da unidade em si foi alterada pelo decreto 9962, se não me falha a memória. Então é importante a gente saber, a gente filtrar nossas informações, né, muitos conteúdos, direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, legislação especial, então a gente tem que filtrar o que é melhor para nós, né? Óbvio, vamos ler tudo, mas focar no principal, ok? Então, vamos agora começar trazendo as nossas questões. Hoje trouxe 25 questões dessa portaria, né? Eu estou um pouco gripado, né? Vocês percebem pela minha voz, então eu trouxe menos questões, mas acredito que em 6 encontros nós finalizaremos essa portaria. Vamos lá. Questão número 1. Eu acredito que será assim que virá na nossa prova. Antes de começarmos a falar sobre as questões, eu gostaria de dizer que no link aí abaixo, né, na descrição do vídeo, nós temos um arquivo compartilhável. Eu trouxe, por exemplo, aqui para vocês, quando estiverem resolvendo essas questões, trouxe aqui 2 páginas que falam sobre todos os órgãos que temos aqui. E aí, quando você estiver resolvendo, você olha aqui, opa, essa competência é da assessoria de informações, é da ouvidoria, então você vai conferindo, né, vai retirando aqui e chegar ao mais próximo da questão e acertá-la sim. Mas como é treino, né, algumas a gente não conhecerá a princípio, mas com a repetição até o dia da prova a gente consegue matar todas as questões sobre essa portaria. Tenho certeza disso, ok? Vamos lá. Questão número 1. Coordenar ações, projetos e propostas de convênios que objetivem garantir a assistência social e o acesso à assistência religiosa à pessoa privada de liberdade no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas
competência da. E aí? Grifem, né? Grifem aí pausem o vídeo e, se não souberem, pesquisem, que ficará muito interessante essa pesquisa, né? Olhar a questão e pesquisar. Não sei, olha lá, a hora de errar é agora, perfeito? Então nós temos aqui, ó, como competência da divisão de assistência social. Em todas as questões trouxe aqui, ó, o fundamento dela, artigo 43, inciso 1º. Então, falou sobre assistência social. Opa, peraí. Falou sobre assistência social, a gente vai lá no nosso arquivozinho, né? Peraí. Não é setor de inteligência, não é políticas para mulheres, não é logística, licitação. Opa, temos aqui divisão de assistência social. Opa, pode ser essa a resposta. Divisão de assistência social. Então, pode ser também coordenação de assistência social. Também temos aqui, ó, coordenação geral de alternativas penais. Opa, alternativas penais. Será que pode ser? Então a gente vai se aproximar ali do que pode ser a resposta da questão, certo? Então assistência social, a gente já vai aqui, ó, e já vai fazer aquele filtro, perfeito? Mas não acredito, vou grifar aqui com a estrela, né, as questões que acredito serem as mais voltadas para a atividade fim. Vamos lá. É interessante ainda falar sobre essa questão aqui da assistência social, da divisão de assistência social. Esse texto aqui é muito interessante. Esse texto aqui, ó, a pessoa privada de liberdade no sistema prisional, presas e egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais, é interessante. Esse texto aqui, esse texto grandão, é tipo Ctrl+C, Ctrl+V, em muitas das atribuições da divisão de assistência social aparece. Então é um indicativo de que seja divisão de assistência social. Depois leiam o artigo 43 que vocês verão o que eu estou falando. Leiam lá o artigo 43. Questão número 2. Coordenar as atividades do gabinete. Opa, atividades do gabinete. Da diretoria de políticas penitenciárias e de articulação com as áreas correlatas à diretoria é competência da ou do, né? Nós temos o seguinte, aí vamos lá para o nosso mapinha aqui. Pausem o vídeo. Nós temos aqui, ó, que é gabinete. Opa, pode ser o gabinete do Departamento Penitenciário Nacional. Coordenação de gabinete. Tá aí, fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Articular com representantes e integrantes de entidades religiosas e de órgãos federais, estaduais e municipais, ações, planos, projetos ou programas que promovam o acesso à assistência religiosa em âmbito prisional. É competência de quem, pessoal? Estamos tratando aqui, ó, de assistência religiosa. Assistência religiosa. Voltando aqui um pouquinho, ó, falamos sobre assistência religiosa aqui na divisão de assistência social, né? Nós temos um indicativo, né, de que seja essa assistência religiosa também da divisão. Quando estivermos tratando de assistência religiosa no âmbito local, na penitenciária federal, aí não estaremos diante da divisão de assistência social, e sim da divisão de reabilitação, que é uma daquelas 4 ou 5 estruturas que temos nos presídios federais, nas penitenciárias federais, que é divisão de segurança e disciplina, divisão de reabilitação. Opa, reabilitação no âmbito local trata da assistência religiosa. Mas se for acima, divisão de assistência social. Perfeito? Vamos lá, questão número 4. Promover as assistências material, que a gente viu lá na Lei de Execução Penal, né? Material, jurídica, saúde, educacional, ocupacional, social, religiosa aos presos condenados ou provisórios, custodiados em estabelecimentos
penais federais. Opa, eles estão em estabelecimentos. E essa promoção, ela vem lá de cima. Vem lá de cima, promoção das assistências. Então, não é, a princípio, da penitenciária aqui, ó. Não é da penitenciária em si, é de todas as penitenciárias. Então, as assistências, elas vão ser de quem? Da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Se a gente estivesse falando de assistências, por exemplo, no âmbito local, aí sim estaríamos diante de alguns daqueles órgãos internos lá das penitenciárias. Mas como estamos falando de todos os estabelecimentos penais federais, nós estamos tratando da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Leiam e leiam para exercitar aqui, ok? Questão número 5. Solicitar laudo pericial no caso de acidentes de trânsito. No caso de acidentes de trânsito envolvendo veículos do Departamento Penitenciário Nacional. Então, é competência de quem, pessoal? Olha só, a gente vai lá para o nosso mapa, né? E vai verificar. Nós temos um setor chamado Núcleo de Transportes. Núcleo de Transportes. Então, ele, quando falarmos sobre veículos, se não falha a memória, acredito que todas as vezes quando fala de veículos é do Núcleo de Transportes. Núcleo de Transportes. Artigo 26, inciso 4. Questão número 6. Articular políticas públicas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de diversidades, de trabalho e renda, de assistência social e jurídica e de acesso à assistência religiosa para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e em cumprimento de alternativas penais. De quem é essa competência? Peraí, nós estamos falando aqui, ó, de articular diversas políticas. Se estivéssemos falando isoladamente de saúde, aí poderia ser o setor de saúde da unidade. Se estivermos falando de educação, aí poderia ser o setor de reabilitação da unidade. Mas estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de políticas. Nós saibam que existe uma diretoria lá, chamada Diretoria de Políticas Públicas. Diretoria de Políticas Públicas. Opa, então há um indicativo de que seja essa DIRPP, Diretoria de Políticas Públicas, está lá no topo, ok? Olha lá, Diretoria de Políticas Penitenciárias, perdão, eu falei políticas públicas, não, políticas penitenciárias. Diretoria, repetindo, Diretoria de Políticas Penitenciárias, perfeito aí? Facinho, né? Há um indicativo, percebam sempre. Promover a atuação em rede das escolas de serviços penais dos estados, do Distrito Federal, por meio de diretrizes gerais. Opa, diretrizes gerais. E ações de articulação, intercâmbio e cooperação. Olha só, nós temos uma escola no âmbito nacional, de âmbito nacional. Olha só, vamos para cá. Escola penitenciária, certo? Então, essa escola penitenciária, olha o bizu que eu vou dar para vocês, bizu feroz, ela é nacional. Ela é nacional. Então acontece o seguinte, que o DEPEN é um departamento nacional, então ele serve tanto para o sistema penitenciário federal quanto para os sistemas estaduais. Essa escola também, que está dentro do DEPEN, ela também é uma escola nacional. Ela serve tanto para o SPF, o Sistema Penitenciário Federal, quanto para os sistemas estaduais. Então, quando falar de escolas, há um indicativo de que estamos tratando de quê? Da coordenação da Escola Penitenciária Nacional. Aí, no caso, como mudou, a gente fala só SPEN, perfeito?
escola penitenciária, vamos dizer assim. Então, fica esperto nessa dica, ó. Ela traz diretrizes gerais, né, que serve tanto para o âmbito federal quanto para o âmbito estadual, né, no que tange a questão educacional, por exemplo. Questão número 8. Realizar supervisão e monitoramento de repasses nas modalidades voluntárias e obrigatórias relacionadas à engenharia e arquitetura. É competência de quem? Espera aí, nós estamos falando de repasses, perfeito. A princípio temos um órgão aqui que chama, vou falar especificamente aqui, repasses. Aqui, coordenação de análise e acompanhamento de instrumentos de repasse. Só que acontece o seguinte, nós estamos falando aqui, ó, também, ó, estamos falando de um setor relacionado à engenharia. Então, são repasses que estão relacionados mais especificamente ao setor de engenharia, a obras de engenharia e arquitetura. Então, se é mais específico isso aqui, há um indicativo de que seja o setor de engenharia e arquitetura. Nós temos então o que? A coordenação de arquitetura, de engenharia e arquitetura. Gabarito da questão número 8, perfeito? Vamos embora. Prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. Temos lá, aqui, o primeiro do nosso organograma, lá da estrutura organizacional, temos assim, ó, assessoria de informações estratégicas. Essas informações estratégicas, elas servem para esse tomador de decisões, para a tomada de decisões. Então nós temos lá o quê? Nós temos lá a assessoria de informações estratégicas. Assessoria de informações estratégicas. Vamos lá, questão número 10. Coordenar, então a princípio pode ser uma coordenação, a princípio. Coordenar ações, planos, projetos ou programas que visem a promoção do trabalho e emprego para pessoas privadas de liberdade, no sistema prisional, pessoas egressas do sistema prisional e em cumprimento das alternativas penais. Coordenar ações relacionadas a trabalho e emprego. Lembra que eu falei, olha só, que quando houver esse texto aqui, ó, até coloquei na letra verde também, há um indicativo de que seja a divisão de assistência social, perfeito. Só que nós estamos falando dessas pessoas aqui, mas temos algo mais específico. Uma palavra mais específica que remete a um determinado órgão específico. Então, quando falamos de trabalho, emprego, renda, nós estamos falando da coordenação de trabalho e renda. É interessante. Vamos embora. Articular-se com os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, com vistas à execução de programas e políticas de trabalho e renda. Olha só, falei de novo. Deu o bizu, ó. Tá aqui, ó. Trabalho e renda é competência da, não vou repetir, coordenação de trabalho e renda. Artigo 45. Confiram aí que pode ser que eu tenha errado algum artigo, alguma referência, base e fundamento, mas a princípio estão todas certas. Se houver algum erro, informem aí que eu corrigirei posteriormente nos comentários. Perfeito? 12. Coordenar escoltas e remoções de pessoas privadas de liberdade do sistema
Penitenciária Federal é competência da. Nós temos o seguinte, pessoal, nós temos que essas escoltas, elas são, vou colocar aqui, ó, elas são executadas pelas penitenciárias. Por exemplo, penitenciária lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas escoltas são realizadas por ela. Só que nós estamos falando de algo maior. Quem é que coordena? Quem é que coordena? Aqui, ó, as escoltas e remoções. Então, vai haver uma coordenação, porque acontece o seguinte, vai haver uma organização também, métodos de organização de movimentação daqueles presos em penitenciárias. Por isso que vocês escutam, né, que uma determinada aeronave do governo federal transportou, escoltou determinados presos, né, fez o rodízio de presos, né, o preso que estava em Mossoró foi para Campo Grande, o preso que estava em Campo Grande foi para Catanduvas, no Paraná, e assim sucessivamente. Então, há algo maior do que a realização das escoltas que seriam a princípio da unidade. É bem maior, coordenação. Então, essa coordenação, nós temos, o nome dela é coordenação de, olha só, coordenação de classificação, movimentação e segurança penitenciária. Coordenação geral de classificação, movimentação e segurança penitenciária. E aqui, quando estamos tratando de movimentação, nós estamos falando das escoltas, sejam elas terrestres, sejam elas aéreas. Fiscalizar o cumprimento do Manual de Procedimentos de Segurança e Rotinas de Trabalho e do Manual de Escolta, propondo alterações e atualizações. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o que? Manual de Escolta. Só que é o seguinte, lembra que aqui, ó, é coordenar. Coordenar é maior, está mais acima do que fiscalizar. Fiscalizar remete a uma ideia de quê? De execução, de estar mais perto. E então nós saímos da coordenação geral, nós saímos daqui e vamos para outro setor que está relacionado a escoltas, né? Nós temos quem? A divisão de classificação e movimentação penitenciária. Fiscalizar o cumprimento do Manual de Procedimentos de Segurança e Rotinas de Trabalho e Manual de Escolta. Prestar apoio na organização de escoltas para movimentações de presos. Então, prestar apoio na organização de escoltas para movimentações de presos. Nós temos o seguinte, né? Divisão de classificação e movimentação penitenciária. Somente ela? Não. Essa competência, ela também é do Núcleo de Segurança Penitenciária, o NSP. Então, essa competência é interessante, está em 2 artigos aqui, ó, 52, inciso 3º e o 50, inciso 3º também. Muito interessante. Planejar e executar, no âmbito local. Então, nós estamos tratando aqui de uma atribuição que está lá nas penitenciárias, federais. Então, quem planeja e executa as escoltas terrestres e aéreas, então, é competência de quem, pessoal? Lá nas penitenciárias federais, os senhores conhecerão o quê? Um setor chamado Setor de Divisão e Segurança. Falei setor? Não, é a Divisão de Segurança e Disciplina. Não é o setor, é uma Divisão de Segurança e Disciplina, e ela que vai, se vocês forem para a área fim, né, vocês trabalharão, por exemplo, nas escoltas, nas missões, por exemplo, missões aéreas, né, e poderão viajar o Brasil afora dessa forma também, trabalhando em escoltas, ok? Assessorar a diretoria do Sistema Penitenciário Federal em assuntos
de planejamento, gestão e inteligência estratégica, análise de riscos e construção de cenários prospectivos. Um errozinho aqui de grafia. Prospectivos é de competência quem? Olha só, quando vocês estiverem tratando de estudando a inteligência, vocês devem saber que a inteligência ela serve para filtrar determinadas informações de organizações criminosas, né? E a partir delas fazer também análises de riscos. Dentro do estudo da inteligência, nós temos a inteligência estratégica. Inteligência estratégica. Temos aqui essa palavra também muito interessante, análise de riscos, cenários prospectivos que poderão acontecer. Nós temos então algum setor relacionado a quê? A inteligência, coordenação geral de inteligência penitenciária. Então ele assessora aqui, ó, a diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Prestar apoio administrativo e técnico ao coordenador da Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Então preste atenção, estamos falando de inteligência, perfeito. Estamos falando aqui de prestar apoio ao coordenador. Então, a princípio, a gente não pode falar que é da Coordenação Geral de Inteligência, porque é alguém que presta apoio a ele, a ela. Então, nós temos aqui, ó, a divisão de inteligência e contra-inteligência. Contra-inteligência. Acompanhar as ações de inteligência realizadas nas penitenciárias federais é de competência. Se ela acompanha lá nas penitenciárias em âmbito local, nós estamos tratando de divisão de inteligência também. Nós temos, de acordo com a portaria, de acordo com a portaria 199, ou temos a coordenação de inteligência, ou temos a divisão de inteligência. Só temos esses dois órgãos que estão relacionados à inteligência, perfeito? 19. Coordenar e fiscalizar os estabelecimentos penais federais. Coordenar e fiscalizar os estabelecimentos penais federais. Nós temos, a princípio, o que? A DISPF, que é a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. É como se fosse assim, ó. Você é um agente, tem como chefe lá, por exemplo, né, se você trabalhar na segurança e disciplina, você terá um chefe da divisão de segurança e disciplina. Lá na penitenciária, acima dele, temos o diretor da penitenciária. Acima desse diretor, nós temos quem? Nós temos aqui, ó, diretor do Sistema Penitenciário Federal. Ele vai coordenar, vai fiscalizar os estabelecimentos penais federais. Perfeito? Tranquilo? Fácil? Fácil. Atuar como instância de controle e participação social. Participação social. Vai ser responsável pelo tratamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios, enfim. Olha só. Então, quando estamos falando de receber o povo, o público externo, nós temos ouvindo sugestões, ouvindo elogios, ouvindo denúncias. Nós estamos diante, a princípio, nós estamos diante de quem? De alguém que ouve. De alguém que ouve. Deixa eu corrigir aqui. Puxar mais para cá. A princípio, sendo da ouvidoria. Ouvir reclamações, sugestões, elogios. Olha aí, ouvidoria, artigo 4º, inciso 1º. 21. Instaurar os procedimentos sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de irregularidades. Como falei para vocês, existe uma palavra
chave quando estamos tratando de corregedoria, a correição, a correção de irregularidades. Essa correção ela vai ser feita através de processos administrativos, sindicâncias. Então, é porque vocês estudam lá que as sindicâncias às vezes servem para uma determinada falta disciplinar do servidor, e o processo administrativo, o PAD, serve para outras faltas disciplinares, né? Lá na Lei 8.112. Então, qual o setor que está relacionado à correição? Nós temos a Corregedoria Geral no Departamento Penitenciário Nacional. Muito interessante. Vamos lá, continuando. Nós temos planejar e elaborar, propor e acompanhar as políticas e diretrizes na gestão de pessoas e planejar e executar o processo referente a concursos públicos. Nós temos aqui a COGEP, de gestão de pessoas, coordenação de gestão de pessoas. Tranquilo? 23, estamos finalizando, ok? Prestar assistência às pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias. Prestar às pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias com apoio da coordenação. Opa, se é apoio da coordenação geral, então não pode ser a coordenação geral, beleza? Então, ela vai prestar o quê? Ela vai prestar os serviços de atendimentos, aí médico, odontológico, psicológico, farmacêutico, de enfermagem, enfim, também abrangendo o quê? Urgência e emergência, além de ações preventivas. Pá. Então, enfim, nós temos aí saúde, né? Nós temos saúde. Poxa, se não é a Coordenação Geral de Assistências Penitenciárias que fala sobre as assistências, que inclui a saúde, então é alguém que está abaixo, né? E quem é que presta efetivamente essa assistência? O setor de saúde da unidade do Presídio Federal. Então, muito interessante essa questão 23. Questão 24. Orientar, acompanhar e documentar a aplicação das medidas de reabilitação e classificação da conduta das pessoas privadas de liberdade é competência. Opa, falamos sobre reabilitação, nós temos um indicativo de que é um setor lá na unidade. Repetindo aqui, ó, a unidade é formada pelo setor de segurança e disciplina, a divisão de segurança e disciplina, divisão de reabilitação, serviço administrativo, serviço de saúde e atividade de inteligência, divisão de inteligência. Então, quando falamos de reabilitação, estamos diante da DIREB, Divisão de Reabilitação. Ela orienta, ela acompanha, documenta a aplicação de medidas de reabilitação. Muito interessante. Por último, aqui para finalizarmos, custodiar presos condenados ou provisórios, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas nas decisões judiciais e adotar as medidas administrativas necessárias ao bom funcionamento das penitenciárias. Opa, estamos falando do funcionamento em si das penitenciárias. Então, e temos aqui a atribuição de custodiar, né, a autoridade responsável pelaquela unidade ali, né, por manter a pessoa lá custodiada. Quem é aquela autoridade responsável? O diretor da Penitenciária Federal. O diretor da Penitenciária Federal. Mas observe o seguinte, o bizu que eu vou dar para vocês agora. Lembra que eu falei que acima do diretor temos um outro diretor, que é o diretor do Sistema Penitenciário Federal? Sim, perfeito. Então, olha só, o texto dele, quando fala assim, ó, para os dois, tanto para o diretor da penitenciária quanto para o diretor do Sistema Penitenciário Federal, temos esse texto parecido. Custodiar presos, condenados ou provisórios, zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições da sentença. Beleza. Olha só que é o seguinte,
para os dois tem esse texto. Só que quando falarmos do diretor do sistema penitenciário, lá no texto dele, agora eu não lembro qual é o artigo, né? Esqueci de colocar aqui, nós temos que ele fala assim, ó, custodiar presos, condenados ou provisórios, aí, de alta periculosidade, não sei o que influencia, periculosidade, o que influencia, não vejo diferença prática na prática, né? Custodiar, enfim, não vejo diferença prática. Então, desse texto para o texto do DIS-PF, perfeito? Mas a questão às vezes que é uma decoreba ali do texto da lei, então quando falarmos de alta periculosidade, nós estamos tratando aqui, ó, do DIS-PF, perfeito? Se não tivermos esse texto aqui, nós estamos tratando do diretor da unidade, do diretor do Presídio Federal, Então é isso, pessoal. Viram que é um pouco chato, mas à medida que a gente vai prestando atenção a alguns detalhes, a gente consegue ter uma visão melhor, filtrar as informações que são muitas e conseguir ter um direcionamento ali, juntamente com esse mapa aqui que eu fiz, que eu vou disponibilizar aí para vocês, a gente consegue ter uma noção dos setores, dos órgãos ali da estrutura administrativa e assim conseguir acertar a questão do concurso, ok? Sei que é uma aula bastante chata, bastante parada, mas estática, vamos dizer assim, né? Aquela aula dinâmica que a gente consegue visualizar ali a FTIP trabalhando, as assistências nas unidades, né? O trabalho externo, a gente consegue visualizar. Aqui não, aqui é mais decoreba, né? Sei que existe essa decoreba, mas a gente tenta, na medida do possível, trazer da forma mais simples, mais objetiva também, perfeito? Então é com isso que a gente fica com essa primeiro encontro aí da Portaria MJ número 199, perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam, comentem e compartilhem. E não deixem de nos seguir lá no Instagram, perfeito? Até a próxima, meus amigos.